Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nesta noite, já de sábado, 23 horas e 54 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. E é com muita satisfação nesta noite, já quase meia-noite praticamente, para me dar continuidade das reflexões bíblicas neste canal. E eu sei que Deus é poderoso para nos abençoar. E eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e abra lá no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, o versículo 17. Eu quero trazer mais uma revisão sobre essa ferramenta chamada Escritura Sagrada. E quero te mostrar o quanto ela é poderosa para nos transformar e nos proporcionar coisa extraordinária. O que precisa é você entender que por trás das Escrituras Sagradas existe um Espírito poderoso que proporciona que essas Escrituras se tornem viva, se torna eterna nas nossas vidas. E esse Espírito é o próprio Espírito de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que já mora dentro de cada filho de Deus. É Ele que nos ajuda a entendermos essa ferramenta poderosa que Deus colocou nas nossas mãos. Problemas de muita gente, ou de muitos filhos de Deus, é eles não entender e nem compreender quanto essa ferramenta chamada Escritura Sagrada, ela é poderosa nas suas mãos. Muitas vezes a pessoa pega a Bíblia e joga para ali, muitas vezes não tem mais tempo para fazer a leitura da Bíblia, não tem tempo mais para estudar a Bíblia, não tem tempo mais para garimpar a Bíblia, não tem tempo mais para meditar nela, se aprofundar, se alimentar dela, e muitas vezes tem tempo para passar 2 ou 3 horas diante das redes sociais, no tablet, no celular, no computador, enfim. Perdemos muito tempo nas redes sociais ou em frente a alguma programação de TV. E esquecemos que a nossa verdadeira fonte da vida está ali ao nosso lado, que é as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. É ela, essa ferramenta poderosa que vai fazer com que você vença o mundo, vença as tempestades da vida, vença os obstáculos, vença todo pecado, vença a imundície, vença a injustiça, vença a enfermidade, vença a mentira. Enfim, essa ferramenta, ela nos proporciona autoridade, ousadia para confrontar o inferno e os seus demônios. Então, pega aí as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 17, que eu vou te mostrar algo ainda voltado a esse texto. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, fala assim: a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações ou obras. É por aí que eu quero ficar. O que eu quero falar nesta noite, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Timóteo aqui, orientando a Timóteo, um jovem, jovem em todos os sentidos,
Deus instruindo ele a se aprofundar cada vez mais e ter intimidade com as Escrituras Sagradas. Timóteo, um jovem, desde a sua infância, que foi ensinado sobre essas Escrituras Sagradas, sobre essa ferramenta poderosa. Se você for mais acima um pouco desse texto, você vai ver no versículo 13, o apóstolo Paulo narrando para Timóteo quanto essas Escrituras Sagradas ela é poderosa na vida dele. Aqui fala assim, logo no versículo 10, fala assim: tu, porém, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que seu reino almeja, vive piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidas. Todavia, os perversos impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino de que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido, porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras ou ações. É aqui. Olha só o que você acabou de ouvir. Eu costumo falar e sou provado naquilo que eu falo. Por isso que eu tenho o maior cuidado em expressar determinado tipo de palavra. Porque eu tenho percebido nesses 23 anos de caminhada com Cristo, que tudo aquilo que eu falo, Deus me prova. Deus me prova. Porque eu tenho falado com convicções, tenho falado com ousadia e com poder, crendo que as Escrituras Sagradas ela é suficiente para transformar qualquer vida. Você não precisa de mais nenhum outro auxílio, você não precisa de mais nenhuma outra tipo de coisa para que a pessoa venha ter uma mudança. Aqui está falando que todo homem de Deus, está falando todo homem de Deus. O que é o homem de Deus? É aquele que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, que nasceu da água e do Espírito, que teve uma transformação, que teve uma ressurreição, que se tornou uma nova criatura, que o Espírito Santo de Deus convenceu ele, e ele confessou seus pecados, e confessou Jesus como único e suficiente Salvador, e permaneceu firme na presença dele. É chamado de homem de Deus. Então, o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ou seja, no sentido do gênero normal, todo homem de Deus. Quando está falando de homem, está falando de dois gêneros, tanto homem como mulher. Todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo. Então, todo homem de Deus ele tem a capacidade plena
e o preparo para realizar toda boa obra ou ações, como aqui essa versão fala, todas as boas ações. Então, não tem como um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou um filho de Deus dizer que não tem a capacidade de fazer a coisa acontecer de uma maneira correta. Vivemos num país chamado Brasil, aonde todos querem levar as coisas no jeitinho brasileiro. Eu costumo falar isso. Nós crentes, nós que somos denominados protestantes ou nova criatura, ou filho de Deus, não podemos de maneira nenhuma praticar maus obras ou fazer algo contrário ao que nós recebemos das Escrituras Sagradas, dessa ferramenta poderosa. Então, se você é homem de Deus ou mulher de Deus, não tem como você não fazer as boas obras, as boas ações. Não tem. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala para o jovem Timóteo, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, ele fala: a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras, ou todas as boas ações, todas, sem exceção. Então, se nós praticamos o mal, é porque nós queremos, não é porque nós não temos a capacidade de fazer, porque nós temos a capacidade. Mesmo nós encontramos nas Escrituras, onde o apóstolo Paulo fala que quando ele quer fazer o bem, ele não faz, quando ele quer fazer o isso e vice-versa. Mas nós não podemos pegar aquilo no pé da letra, uma palavra, praticamente uma palavra isolada, e tornar ela como uma regra geral. Não podemos. Então, quando o apóstolo Paulo cita algumas coisas nesse sentido, não quer dizer que nós não temos a plena capacidade e preparo para realizar as boas obras. Agora, se temos essa capacidade, não é dada por nós, não é mero do homem comum. Isso aqui, essa capacidade, ela vem do próprio Deus por intermédio do Espírito dele. Não pense que nós, filhos de Deus, temos a capacidade plena e preparo para realizar qualquer tipo de obra se o Espírito de Deus não estiver conosco. Não tem como, de maneira nenhuma. Por isso que as Escrituras Sagradas, ela é interlaçada com essa outra ferramenta que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma ferramenta poderosa na vida do crente, na vida dos filhos de Deus. Isso eu já estou entrando dentro de mais uma ferramenta que está interlaçada com as Escrituras Sagradas, que é o Espírito Santo de Deus. E mais na frente eu vou falar sobre a ferramenta chamada Espírito Santo de Deus, que é uma ferramenta que o crente em Jesus tem ao seu lado para ser orientado. Então, toda essa capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras é dada pelas Escrituras Sagradas. É a própria Escritura Sagrada que nos dá por intermédio do Espírito Santo de Deus. Por isso que ela foi inspirada. As Escrituras Sagradas foram inspiradas por Deus por intermédio do seu Espírito. E passou a dar essa inspiração a 40 homens que escreveu as Escrituras. Mas todos esses 40 homens de Deus, todos foram capacitados, todos foram preparados para realizar essas Escrituras Sagradas, todos esses 66 livros. Então, imagina só, você tem 66 livros, que é as Escrituras Sagradas plena, completa, nas suas mãos. E todos esses 40 homens de Deus, que levou aproximadamente 1500 anos para escrever as Escrituras Sagradas, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever. Então não há erro
Não há erro. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, não há erro. Não existe mentira. É 100% verdadeira. Então, não tem como eu e você não ter a capacidade para vencer as trevas, para vencer o pecado, para vencer a imundície, para vencer tudo aquilo que o mundo se opõe à nossa vida. Então, é só você querer. Se você não querer, as Escrituras Sagradas, ela não vai te transformar de maneira nenhuma. Mas se você querer que ela te transforme, ela vai te transformar, ela vai te libertar, ela vai te tornar um homem novo cada dia, porque a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. Todos os dias, quando você abre as Escrituras Sagradas, esses 66 livros, ela já fala com você de uma maneira diferente, de uma maneira poderosa. Por quê? Porque o Espírito de Deus está inserido nas Escrituras Sagradas. É só Ele é quem pode fazer isso, mais ninguém. Então, você deve tomar posse das Escrituras Sagradas. Aqui, ó, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus. Fazendo isso, com certeza você não vai ser enganado, porque a pior coisa que eu acho é a pessoa ter a oportunidade de entrar pelas portas dos céus, ser salva a sua alma, um dia morar com Jesus na eternidade e perder essa oportunidade, tendo uma ferramenta poderosa nas suas mãos, ou lá no seu lar, na sua estante, na cabeceira da sua cama, e você não utilizar ela. Você precisa colocar essa ferramenta em prática. Você precisa manusear ela. Se ela ficar fechada lá, ela não vai ter nenhum poder. Se ela ficar só aberta lá, como alguns pegam e abrem no Salmo 91, no Salmo 23, achando que vai proteger a sua casa, não vai fazer efeito nenhum. As Escrituras Sagradas, ela só tem poder quando você estuda ela, joga ela para dentro de você e depois você joga ela para fora, que você começa a falar, começa a pregar, começa a pronunciar. Aí você vai ver o grande poder que vai sair dentro de você. Por quê? Porque você começou a comer as Escrituras Sagradas, a comer esse livro poderoso. Ele é um alimento que vai alimentar a sua alma, que vai alimentar o seu espírito. Para na hora das batalhas espirituais, como diz o versículo 16, que ela nos dá a capacidade para repreender todo o mal. Não é o Salmo 91 aberto lá que vai repreender o mal. Não é o Salmo 23 aberto lá que vai te dar vitória. Não, é você abrir a boca, abrindo a sua boca. E a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Imagine se o seu coração está cheio das Escrituras Sagradas, está cheio da Palavra de Deus. Como que o mal vai resistir na sua presença? Por isso que o apóstolo Tiago fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como você vai resistir ao diabo? Como que você vai resistir ao diabo? Justamente com as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. É por isso que Satanás, ele confrontou Jesus, quando Jesus estava sendo provado no deserto, estava naquele jejum. Satanás chegou e apresentou as Escrituras Sagradas dentro de uma plataforma teórica. Não porque Satanás conhecia as Escrituras, mas ele ouvia falar das Escrituras. Então ele citou um versículo para Jesus, citou outra passagem para Jesus, mas Jesus arrebatou com a própria palavra. E a palavra que saiu da boca de Jesus foi poderosa para calar a boca de Satanás, e ele partiu em retirada e os anjos vinham servir a Jesus. A palavra que saiu da boca de Satanás, que foi
a palavra de Deus, mas no sentido teórico, não fez efeito nenhum, porque Satanás não tem compromisso com as Escrituras Sagradas. Satanás não tem compromisso com a palavra, então ela não tem poder. A mesma forma, qualquer homem pode pronunciar a palavra, qualquer pessoa pode pegar um versículo, decorar e pronunciar, mas ela não tem poder na vida daquela pessoa se ele não tiver uma aliança com as Escrituras Sagradas, ele não tiver um compromisso com o Espírito de Deus, não vai fazer efeito nenhum, de maneira nenhuma. Então, por isso que a Bíblia fala, o que está cheio do seu coração é o que você vai falar. Acha que o coração de Satanás estava cheio da palavra? Só porque citou aqueles versículos a Jesus e Jesus ia obedecer ele? De maneira nenhuma. Agora, quando Jesus abriu a boca, a palavra ela foi poderosa, confrontando Satanás, e ele teve que sair. Então, filho de Deus, filha de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, se você quer vencer o mal, quer repreender o mal, é pelo intermédio das Escrituras. Se você, tudo que nós vamos fazer na questão de oração, em tudo, é as Escrituras Sagradas que nos orientam, é que nos dá instrução a tudo que vamos fazer. Se vamos orar por enfermo, ela nos orienta como que nós vamos orar. Se vamos orar por qualquer tipo de coisa, as Escrituras Sagradas nos orientam. Tudo que nós vamos fazer, ela nos orienta a fazer a maneira correta. Então não tem como o Filho de Deus, o crente em Jesus Cristo, ser derrotado, ser fracassado. Não existe. Se você está fazendo a coisa na direção correta, na direção de Deus, com certeza vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Então, eu te convido a você estudar mais a palavra de Deus, adentrar mais nas Escrituras Sagradas. Se você está sendo derrotado e fracassado em algumas áreas da sua vida, é porque você não tem as Escrituras Sagradas plenas na sua vida. A partir do momento que você começar a pegar as Escrituras Sagradas de Gênesis a Apocalipse e começar a comer no sentido de você pegar ela e começar a ler, a estudar, a garimpar, isso é um sentido de você estar se alimentando, comendo as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, e fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, enquanto você puder. Cada vez mais que você lê as Escrituras, se aprofunda nela, cada vez mais você se renova, se transforma e tem mais revelação de Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela não vai deixar você louco. No princípio da minha caminhada cristã, quando eu peguei, a primeira vez que eu peguei nas Escrituras Sagradas, peguei numa Bíblia, a minha mãe falou assim: ei, deixa esse negócio de Bíblia, deixa esse negócio de Escritura Sagrada, porque todos que pegam nesse livro, todos ficam loucos, todos ficam doidos. E eu fiquei um bom tempo sem querer pegar na Bíblia, por causa daquela palavra, né? Você vê como é que é a coisa. Mas chegou o grandioso dia que eu tive que pegar as Escrituras Sagradas e se alimentar dela. E até hoje me alimento dela. E minha mãe se converteu a Jesus e partiu também a se alimentar daquilo que ela achava que era loucura, porque alguém passou para ela que a Bíblia tornava as pessoas loucas. A Bíblia fala que nós somos loucos em outro sentido. Para o mundo somos loucos, né? Mas para Deus somos sábios, por intermédio dessa Escritura Sagrada. Então, crente, você que é crente, você que não é crente, de repente você é uma pessoa que tem ouvido isso. Ei, não leia a palavra não, porque vai ficar doido. Ei, não estuda a palavra não, porque vai ficar doido. Isso é mentira. Isso é uma mentira, porque o inimigo ele trabalha aí justamente para que você não conheça as Escrituras Sagradas, você não conheça a verdade. A partir do momento em que você conhece as Escrituras Sagradas, ela vai te libertar, ela vai te transformar, e aí vem os frutos, e esses frutos são a capacidade que Deus te dá para você pregar o Evangelho a outras pessoas. As pessoas que estão aí depressivas, as pessoas que estão aí de cabeça baixa, desanimada, quando você tem uma palavra de Deus que fala a pessoa se levanta.
porque é a palavra de Deus, é as Escrituras Sagradas, é uma ferramenta poderosa que transforma a pessoa, que levanta a pessoa, que verdadeiramente alimenta a alma e o espírito. Por isso que a própria Escritura fala, que a palavra de Deus, que a nossa fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir o quê? As Escrituras Sagradas. Então, meu filho, pegue essas Escrituras Sagradas, maneja ela muito bem, para que a sua vida possa mudar dia após dia. Então, nessa noite eu estou trazendo uma revisão sobre essa ferramenta chamada Escritura Sagrada. Que Deus abençoe nessa noite em mais uma reflexão número 335. Shalom, até a próxima reflexão.